verso 14. Enquanto você acha, eu quero fazer um chamado. A priori, casais. Então, aos casados, marido, mulher. Nós vamos começar em fevereiro a leitura de basicamente uma devocional, 42 lições. Então, pouco mais de um mês de lição. Cada dia tem uma lição dentro desse livro. E ao longo dos 7 dias da semana, um dia da semana, que será na sexta-feira, a partir de fevereiro, nós nos encontraremos, por enquanto, aqui na igreja. Tá? Esse grupo que eu estou formando é o primeiro grupo, depois a gente vai ampliar isso. Então, se você quiser entrar nessa primeira leva conosco, é a sua oportunidade, se não, só no próximo. Adquira o livro, tem um link, depois eu vou passar para a igreja, lá na sede, para quem quiser comprar através do link. Rick Warren, ele é um pastor de uma denominação nos Estados Unidos, se eu não me engano, Sade Black, acho que é o nome da igreja. Enfim, ele é autor da Igreja com Propósito, quem já leu. Bom, a igreja dele é imensa, ele ganhou milhares e milhares de pessoas para Cristo, seu ministério abençoou muitas nações. Esse livro, por exemplo, vendeu mais de 50 milhões de cópias, já vendeu mais que isso. Então é simples, vai pegar um livro, casal, vai ler, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e entre o casal, por exemplo, pode conversar, debater, discutir, saber o que Deus está falando com cada um, mas na semana nós vamos nos encontrar, para então partilhar o que Deus está falando com o grupo, com os casais, no caso. E no final, depois dos 42 lições, nós vamos fazer um grande culto com a turma que fez a leitura. E, pastor, eu não sou casado, meu marido não vem na igreja, eu sou viúvo, enfim, sou solteiro, quero ler. Tem problema não, você pode fazer isso, me procura também, adquira o livro, para a gente montar um outro grupo então, em que eu vou estar dando suporte para que você leia com alguém, leia com um grupo. A ideia é essa, a ideia é a gente ampliar isso aí, alcançando pessoas. Qual é o objetivo, pastor? Esse ano você vai me ouvir muitas vezes falar sobre uma coisa, discipulado. Nós precisamos andar juntos, nós precisamos ministrar uns aos outros, nós precisamos resolver uma questão que Deus está nos chamando para tratar. Porque, irmão, só o culto de domingo não resolve a vida da gente. Se a gente quer crescer espiritualmente, a gente precisa dar alguns outros passos. Lembrando que esse ano, nossa missão é novos passos. Mesma direção, ou mesma missão, ou mesmo chamado. Mas os passos que eu preciso dar são diferentes. Ou seja, até agora não está dando certo o que você está fazendo. Mude os seus passos. Mude a sua maneira de fazer a coisa. Tá bom? Então, você é meu convidado para participar desse grupo. Caso queira, me procura a mim, ou no caso a Keiko não está hoje aí, nem o Valmir, Cláudia e Marcos, deem o seu nome já, porque nós vamos começar a leitura no dia 1 de fevereiro, tá bom? Deus abençoe. Leitura do texto esta manhã, Mateus 5, verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Verso 15. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. 16 tem? Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas
obras. E o que vão fazer a partir de então? Volta agora no verso 13, porque eu vou gastar um pouquinho maior o tempo nesse texto de sal. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, ou em algumas versões se tornar insosso, não serve para nada. Como vamos restaurá-lo? Pois ele não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Senhor Deus, leva-nos à meditação das Escrituras nessa manhã, para a tua honra, a tua glória e louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. De aquele abraço de comunidade, de comunhão no teu irmão, diga, vamos ouvir a palavra. Aproveitando que ele está de pé, esse jovem que fala com a tia Terezinha ali, ó, Natan. O Natan é neto da tia Terezinha. Seja bem-vindo, privilégio ter você aqui. Filho de um queridão que é o Norton, filho da tia Terezinha. E está com 30 e quantos anos já? 32 anos. E aí a tia falou, nossa, já 32 anos, a gente está ficando velho, tia, essa é a verdade. Mas, olha só, conheci o pai desse menino ainda muito criança, no caso eu, o pai dele já era um jovem, um adolescente, né, no caso. Então, é um privilégio ter você aqui, Natan. Deus abençoe a tua vida, viu? Aí eu não sei o que você ia fazer agora, pode. Eu atrapalhei, não sei. Tá bom? É gastar com a cantina, ir no banheiro, tá certo. Esse texto é tão conhecido de todos nós, correto? Não há talvez um de nós que não conheça essa expressão da Bíblia, ser sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal, vós sois a luz, e vocês precisam brilhar, e vocês precisam, no caso, não salgar, mas sim temperar, dar sabor a este mundo velho sem porteira. A curiosidade é que Jesus tem digamos assim, uma mensagem inicial do seu ministério, que você vai encontrar, que é chamada de o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou Sermão da Planície. Não vou envolvê-los nas questões teológicas, mas esse sermão foi dado por Jesus e parece, visto pela ótica de Mateus, como aquele que inicia o ministério e tem uma mensagem. Essa mensagem é muito estudada até hoje. Até hoje, literalmente, os estudiosos acreditam ser a mensagem principal de Jesus. E a partir daí, ele segue sua vida e ministério. Tudo que ele vai, a partir dali, falar, ensinar ou fazer, está baseado na estrutura que ele dá, que ele passa sobre o Sermão do Monte. Mas é interessante que quando a gente lê esse Sermão do Monte, ele é uma contramão de sistema. E há até um livro muito bom, que por sinal diz, o reino é de ponta cabeça. Porque, por exemplo, está mandando ir para um lado, Jesus vem e diz assim, então, vocês sabem que o caminho que vocês pensam ser é esse? Eu digo, para cá. Vocês sabem que a turma diz para fazer isso? Eu digo, façam isso. Ele vai começar a ensinar dessa forma. Mas é lá também no sermão que a gente vai encontrar a famosa bem-aventurança. Ou feliz, alguém que é extremamente alegre, regozija-se. Você quer encontrar alegria perfeita e, digamos assim, que supera, leia
as bem-aventuranças. Só que ela é estranha, porque ela diz, por exemplo, bem-aventurados pobres, os humildes. Ela vai dizer, bem-aventurado aqueles que vão sofrer, olha isso, vão sofrer por causa do meu nome. Bem-aventurado quem tem sede de justiça. E, irmão, o nosso português enviesado, justiça parece um negócio chamado vingança. E eu convido você a estudar um pouquinho melhor que justiça não é pedir para Deus matar o Lula, por exemplo. Isso não é justiça. Isso é vingança. E vingança não combina com a Bíblia, nem com Deus que você serve. Vingança não é pedir para Deus agir com rigor sobre todas as pessoas, mas a justiça é que as pessoas sejam tratadas de igual maneira. À luz de Deus, por exemplo, todos são tratados de igual maneira. São iguais, como diz lá João 1, diz, nem todos são filhos de... Não todos, porque só os que nasceram de novo são o quê? Então não é desta igualdade também que nós estamos falando. Mas, por exemplo, eu não devo maltratar ninguém. E pior, em nome de Deus. Muito pelo contrário, eu devo pregar outra coisa. Então, você que ama, tem sede de justiça, a Bíblia diz, você será saciado. Então você tem uma lista de bem-aventuranças, e aí ele parece dizer assim, o mundo aí que vocês estão vivendo, nesse mundo, ele é contrário a vocês, ele é inimigo de vocês, ele vai bater forte em vocês. Aí ele vem e começa a dizer, mas vocês são o sal desta terra, e a luz deste mundo. Espera aí, Jesus, o mundo que me odeia, que odiou o Senhor, o mundo que é contra mim, contra o Senhor, eu preciso ir até ele para dar sabor. Eu preciso até ele para iluminar. E como é que eu faço isso? E a pergunta que a gente precisa fazer é, como fazemos isso? Como que nós cristãos fazemos o mundo brilhar e ter sabor? Nessa confusão, tem muita gente apaixonada pelo mundo e ferindo a Deus. Nessa confusão, tem muita gente que acha que ser crente não é uma coisa boa. Pior, há até aqueles, eu canso de lidar com ateus o tempo todo lá nas minhas timelines, nas minhas redes sociais, e olha, pasmem, o que tem de ateu que diz, perdi minha vida dentro da igreja. A moça diz, perdi minha vida por causa de virgindade, por causa de valores. A igreja é uma desgraça porque ela poda, eu quero viver, e a igreja diz para mim, não viva. E eu quero desfrutar. Hoje eu estou velha, um pouco mais não aproveitei nada, a igreja me tirou tudo. A pergunta é, você entendeu o que é ser igreja? Você entendeu o que é ser cristão? Porque você está confundindo as coisas. Ser igreja não é perder o prazer na vida. Ser igreja ou ser cristão não é entrar numa vibe de desgraça e que eu não posso mais nada, eu fui podado, eu fui cortado, agora eu sou crente. Não. O problema é que as liberdades que o mundo tem a oferecer são vãs, falsas e malignas. E você não entendeu e precisa entender bem estas coisas. Tem uma defensora aí, entrou num debate, que, por exemplo, ela julga que todo casamento monogâmico parte do pressuposto que você foi enganado a vida inteira por uma teoria chamada romantismo. Você só se casa por
romance, romantismo. Então você se apaixona pela Bela, a Bela por você, e então você se casa. E ela propõe não, que não haja sentimento romântico, porque isso vai te trair, você vai entrar num casamento e viver a vida toda só com um parceiro sofrendo, porque poderia viver com vários, muitos, e ter a vida toda para aproveitar, porque você nasceu para aproveitar. Então nessa confusão toda a gente fica pensando, o que é ser sal e ser luz? O que é que eu faço para que o mundo veja a glória de Deus em mim? Portanto, primeira coisa que a gente precisa ficar claro aqui é que Deus quer que eu e você, ao viver no mundo em que nós estamos, nós levemos, ou causemos, ou façamos, ou tenhamos influência. Diga, influência. Não ser influenciado. Já começa daí. Eu e você não somos Maria vai com as outras. Eu e você não somos aqueles que pensam com a cabeça do outro. Eu e você não somos, como diz um adágio piolho, de ninguém. Nós somos seres pensadores. E maior ainda, nós somos seres com a mente de Cristo. Com a mente de quem? De Cristo. A Bíblia diz que eu e você temos a mente de Cristo. Então a nossa mente não pensa, não vai, não conduz com a mesma mente que o mundo pensa. Se o mundo valoriza algumas coisas, eu não as valorizo dependendo. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, valorizar uma boa música, independente se ela é cristã ou não. Independente se ela toca na igreja, para você ficar mais, entender um pouquinho. Eu posso valorizar uma boa música, mas eu não devo ser incoerente na minha fé, ouvindo qualquer lixo. Entendendo qualquer coisa a partir de um viés que macula as Escrituras, ou estraga com aquilo que Deus me fez para ser. Honrar o nome dEle, honrar a família, honrar os valores eternos. Não pode. Irmão, isso não é privilégio de um grupo só, não. Isso não é privilégio de um estilo musical, não. Isso está perpassado por todos os estilos. Todos os estilos. Tem música que alguns crentes talvez nunca ouviria, mas as letras são mais bíblicas do que alguns hinos cantados na igreja. Tem músicas de bandas que a turma diz que inclusive eles têm pacto com o diabo. Mas quando você pega a letra, é mais bonito do que alguns cantores dentro da própria igreja. Porque não entenderam. Estão cantando arrogância, estão cantando malignidades, mas em nome de Deus. Enquanto que o outro que diz nem ter Deus, ele está proclamando algo que é belo à luz das Escrituras. Você consegue entender isso? Mas você só consegue perceber essas coisas quando você aplica a filosofia do reino. O reino é o reino de Deus, é a vontade de Deus, é o caráter de Deus, é a manifestação de Deus. Eu preciso primeiro influenciar. Agora, como é que eu influencio um lugar? A partir de onde eu sou ouvido. Como é que eu influencio? A partir de onde eu estou sendo escutado. Como assim? Vamos lá. Você pode, a partir da sua casa, se a sua família te ouve, você é um instrumento lá para levar a influência daquilo que Deus está dando e derramando em seu coração. Se você tem um cargo, por exemplo, na empresa em que você trabalha, que você pode oferecer uma comunicação a alguém, você dá de repente uma direção, uma ordem, você passa a ser um instrumento de Deus naquele lugar, para expressar o reino de Deus ali. Lida com o público, seja o melhor, trate as pessoas com humanidade, trate as pessoas com honra, trate as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas. E as pessoas vão começar a perguntar, mas por que você
faz assim? Você é diferente, você me trata diferente, você me respeita diferente, porque elas vão querer entender, porque esse sal está temperando de outra forma, porque essa luz está brilhando de uma maneira que eles não estão acostumados. É porque a graça do Senhor está sobre você, agindo para que você influencie as pessoas, para que você influencie elas em casa, é no trabalho, é na escola, é na academia onde você está treinando, é na praça onde você anda, é na vizinhança onde você está. Qual é o tipo de influência que você pode atender amanhã, segunda-feira? Amanhã não é para você programar ser uma coisa que talvez você nunca vai ser, mas é entender que a partir de amanhã você pode ser uma influência de Deus na vida do seu amigo mais próximo. Quantos de nós chegou a Cristo e foi através de alguém que era próximo da gente? Sim ou não? Fizeram uma pesquisa na igreja. Quantas pessoas, porque eu até passei para o Ministério Infantil, se você nunca ouviu falar, tem uma janela chamada janela 414, que a maioria das conversões das pessoas ocorrem a partir dos 4 aos 14 anos de idade. A maioria das pessoas se encontram com Cristo nessa faixa etária, da idade de 4 anos à idade de 14. Quer dizer que elas não vão se encontrar depois? Lógico que vão. Eu batizei uma senhora com 91 anos, vocês conheceram, e ela disse para mim, se eu tivesse tempo, eu serviria mais ao Senhor. Mas só que ela não ouviu falar de Jesus aos 91 anos. Ela ouviu muito tempo antes, só tomou uma decisão muito tardia. Que bom que deu tempo. Mas essa janela de 4:14 é uma janela que a oração tem que ser feita, as pessoas têm que se envolver, nós temos que ampliar o ataque ou a ação. O ataque é muito feio, mas a ação em cima desta idade. Por quê? Porque as crianças com 4 e os adolescentes de 14 estão prontos para entender que Jesus é Deus, o Senhor e Salvador. O que a gente faz? Às vezes não fazemos nada. O vô, a avó não influencia, o pai, a mãe espera um pouco mais, permite até que o filho decida. Imagine um pai, não, filho, decida você o que você quer da sua vida. Que pai é você? Teu filho não decide nada, você o ajuda a ser quem ele um dia vai ser. Você é que está no comando, influenciando tua família. É você, pai, não é outro. Então, se a gente entender que Deus nos quer como influência no lugar em que estamos, amanhã mesmo a gente vai ser influente no bairro, na escola, no trabalho, na vizinhança. Onde é que Deus tem colocado pessoas? Onde Deus tem colocado gente do meu lado, para que eu possa, primeiro, influenciá-las, para que elas venham até Jesus. Porque é o contato O que Jesus depois fez com esses discípulos aqui? Vão e preguem. Vão o quê? Vão, se misturem com a turma. Vão lá, se metam com todo mundo. Pai, a oração de Jesus. Oração doida. Pai, eu não sou do mundo, nem eles são. Mas eu não peço que os tires mas que os livre do mal. Então, Deus não quer tirar você daqui. Deus quer que você seja influência onde estiver. Primeira coisa desta manhã, primeira lição, você precisa entender, Deus me chamou para influenciar. E se Ele chamou você, quem chama, capacita. Quem chama? Quem chama, capacita. Eu não sou capaz, ninguém é. Eu posso ajudar. Nós podemos ser capacitadores uns dos outros no que diz de cuidado, de oração, de
igreja que intercede, igreja que ora, igreja que abençoa. Mas quem vai nos capacitar é o Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, eu não entendo um crente que, por exemplo, não vem à reunião de oração nas terças-feiras. Porque a reunião de oração, entendo eu, é um tempo para eu me carregar as baterias, derramar meu coração, adorar a Deus, pelo menos ter um tempo separado aqui, para me entregar ao Senhor. Porque, deixa eu explicar uma coisa para você, sem oração, ninguém chega a lugar nenhum. Irmão, um outro dia a gente fala de oração, mas oração não é entrar na presença de Deus e descarregar um caminhão de pedidos. Tem gente que só faz isso, sabe por que faz isso? Porque não tem uma vida de oração, e por não ter uma vida de oração, a única coisa que ele entende da oração é descarregar pedidos. Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor me dá isso, me dá aquilo, Senhor cuida disso, cuida daquilo, e só descarregar. Está na hora de você ter comunhão com o teu Deus. Está na hora de você entender que comunhão é mais do que pedido. Quando a gente só está pedindo, tem algum problema. Imagine um relacionamento, marido e mulher, ou de amigo e amiga, você só encontra para fazer o quê? Como é que fica esse relacionamento? Desgastado ou não? Irritante ou não? Desanimador ou não? Você vê a pessoa apontando lá, você fala assim, já vem me pedir alguma coisa. Mas Deus é paciente, eu sei, Ele é muito paciente. Mas o que eu estou contando para você é um segredo. É um segredo que Deus te quer muito mais do que pedindo, você tendo comunhão com Ele. É teu Pai, é teu Senhor, chame para conversa, abra o teu coração, desfrute da presença dEle, compartilha, compactua, confessa, entrega, diz para Ele o que você sente, ouça Ele dizer algo para você, abra teus ouvidos para que Ele possa falar a você, em nome do Senhor Jesus. Entenda, se você vai influenciar, tenha uma vida de oração, porque a oração nos deixa prontos, preparados, assim, atentos àquilo que é a voz de Deus, para fazer, para agir, para ir, para ministrar alguém. Continuando na leitura, uma das coisas que é interessante, por exemplo, o sal não se estraga. Sal não estraga. O sal, ele é conservador. Ele não perde o seu valor e propriedade. Então, o que Jesus quis dizer? Quando ele fala que este sal, ao perder sua função, ao perder o seu valor, ele não serve para mais nada. Havia, por exemplo, em Samaria, a turma descobriu lá em Samaria, porque a maioria do sal deste período que Jesus está ali lidando com esse povo, vem diretamente do Mar Morto. Todo mundo sabe que o Mar Morto é salina pura, é sal ali. Então ele era extraído do próprio Mar Morto, trabalhado ali, não há nenhum tipo como hoje, que existe todo um tratamento, não, havia um tratamento básico, obviamente, para se limpar impurezas, mas ele era tratado ali e era então vendido. Agora Jesus está falando de valor. O sal nesse período tinha muito valor, a ponto de, inclusive, a nossa palavra salário vem de recebimento de sal. Quantos de vocês hoje gostariam de receber em quilos de sal? Não receberia. Faz sentido isso? Mas nessa época, nesse período, o sal é de muito valor, porque está em todo lugar, em todas as coisas, e inclusive, leia toda a Bíblia, você vai encontrar o sal, por exemplo, obrigatório na oferta a Deus. A oferta a Deus tinha que ter sal. Oferta
se eu não me engano, líquida. Agora me esqueci. Mas a oferta precisava de sal. Alianças eram feitas e o sal estava envolvido nesta aliança, ou com Deus ou entre pessoas. O sal também era antisséptico. A criança nascia, se passava o sal sobre a criança. Porque ele, você sabe disso, ele arde, não arde? Quando passa numa ferida e tal, ou num corte, é porque ele tem ações antissépticas. Então tudo isso tinha muito valor. Mas aí Jesus vem e disse, mas se perder o valor, quando é que perde o valor? Então, de novo, lá em Samaria, tinha uma turminha que também tinha sal lá por lá, que não vinha do Mar Morto. Mas a turma, para ter lucro, começou a misturar sal com outras coisas. Começou a misturar sal com produtos que era para dar volume e, portanto, tal sal se contaminava a ponto de perder o seu propósito. De novo, se eu vou influenciar, eu não posso ser influente? Eu não posso ser o quê? Eu não posso ser influenciado. O mundo não dita as regras para mim. O mundo não diz o que eu faço ou tenho que fazer. O mundo não é a minha base de vida. Deus é, a palavra é, Jesus é, o Espírito Santo é, aleluia! Por isso que eu não sou influenciado, eu influencio. Agora, quando esta contaminação, e é o grande dilema que a igreja vive, é uma contaminação, é um sal estranho, é um sal misturado, é um sal que está cheio de propriedades que não vêm de onde deveria vir. E é hora da igreja se levantar poderosamente e dizer, eu não aceito mistura em mim, eu não aceito ser misturado, porque eu quero ser uma influência de Deus sobre a terra, aleluia! E veja, quem influencia não precisa ficar vou usar uma frase que você vai entender. Autoridade não se impõe. Autoridade se conquista. Porque a autoridade imposta não é autoridade. Se eu tenho que gritar para alguém me ouvir, é porque eu não estou exercendo nenhum tipo de influência. Irmão, quer ver como as coisas se perdem no caminho? Com todo respeito, quantos aqui, no tempo dos avós, não precisava falar muito, um olhar ou um gesto, bastava para você enfiar, desculpe a expressão, pôr o rabinho entre as pernas e ó, vazar. Diz aí para mim, quantos foram assim? Um olhar. Eu nunca apanhei do meu pai, mas eu já tomei surra só do jeito dele, já chorei só dele dizer, em casa nós conversa. O que aconteceu? Que hoje o pai tem que gritar, e até para a polícia, para um filho, ouvir ele. Que um filho dá na cara do pai e da mãe. O que aconteceu? A autoridade que a autoridade que foi embora. Mas ainda tem muita gente com autoridade, eu já vi. Mas o que nós precisamos, não é resgatar o tempo da vara no lombo, mas é o tempo de gente com autoridade verdadeira. Gente que entendeu que influencia outra pessoa não é por mandar nela, mas é por ter o melhor caminho para oferecer, a melhor opção para apontar. E mais do que isso, eu sou de uma época em que também dizia uma frase muito horrorosa, faz o que eu mando, não faz o que eu. Mas a Bíblia diz o contrário. Se você vai influenciar alguém, seja primeiro o exemplo a fazer as coisas. Jesus mostrou como fazia, depois Jesus chama eles para fazer com ele, depois Jesus os vê fazendo,
e depois Jesus os manda fazer sozinho. Então veja um princípio aqui muito interessante de liderança. Esse é um princípio muito importante de liderança. Primeiro Jesus faz, eles vêm. Primeiro Jesus, o demônio está lá, Jesus não fala assim, Pedro, vai lá e expulsa. Ele vai lá e expulsa. Ele ora, repreende. Depois Jesus ensina. Mostra para eles como é que... Senhor, por que não saiu o demônio? E o Senhor foi... Porque você tem que entender que essa casta aí, esse demônio aí não sai se não tiver oração, não tiver comunhão. Ensinou. Depois Jesus os vê fazendo. Vão de 2 em 2. Liberou todo mundo. E mandou o quê? Vão, preguem, curem os enfermos, expulsem os... Eles voltam tudo felizes da vida. Senhor, expulsamos os demônios, até os demônios vão embora quando a gente manda. Aí Jesus fala, opa, mas não é esse o propósito. O propósito é que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Alegrai-vos com o vosso nome lá. Porque, irmão, expulsar demônio, curar enfermo, isso tudo não te leva para o céu. Por isso você está vendo um monte de pastor com amante, vagabundo roubando igreja, porque dom não leva ninguém para o céu. Por isso que a igreja está cheia de miséria. Por isso que os crentes precisam entender uma coisa. Eu preciso, mais do que fazer, é ser. Ser um cristão verdadeiro, amar de verdade, falar não resolve. Eu tenho que viver. Por isso que ser crente não é ser crente de fim de semana, é ser crente de segunda a segunda, estando na igreja ou não, vindo para o culto ou não. Não deu para vir no culto, amém. Estava passeando, estava viajando, mas eu sou crente na segunda, eu sou crente na terça, eu sou crente na quarta, quinta, sexta, de manhã, de tarde, à noite, na escola, na faculdade, no trabalho. Eu sou dele e ele é meu, aleluia. Eu influencio. Aí, quando Jesus manda eles virem, eles ficam felizes da vida. Jesus conserta o que precisava consertar, mas depois vão agora. Preguem o evangelho. Curem os enfermos. E expulsem os demônios. E Jesus, tem um pastor que diz uma coisa que é maravilhosa. Jesus é o único que abriu, né, ou construiu a igreja dele, mas não ficou para inauguração, foi embora. Não estava lá na pedra fundamental, foi embora. E deixou quem aqui? Eu e você. Só estou indo, depois eu volto. Enquanto eu vou, quando eu voltar, quero encontrar vocês trabalhando. Vamos seguir o texto. Então, como é que o sal fica insípido, pastor, ou perde sua propriedade? É quando ele fica misturado. É quando o sal é meio sal e meio mundo, meio... Por isso Jesus diz, vocês são o sal da terra. A luz do mundo. Se o sal perder o sabor, olha a desgraça que é. Perdeu o sabor. Para que serve? Para mais? A não ser jogado e pisado pelos, de influenciador passa a ser pisado. É isso que você quer? É isso? Espero que não. Espero que o que você queira é jamais ser pisado pelos homens, mas você ser tempero para este mundo, sal para esta terra, influenciando as pessoas. Então, se eu vou influenciar, eu preciso entender que Deus quer. Segundo, eu preciso ter uma vida de oração. Terceiro, não posso estar misturado. Irmão, você já pensou no que Jesus disse? Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Isso é senso de propósito. Isso é senso de prioridade. Isso é senso de identidade.
Eu sei quem sou. Gosto muito de uma música, Pregador Lu, eu sei quem sou, eu sei para onde vou. Sei quem aqui me colocou. Árvores e frutos. Uma canção maravilhosa, maravilhosa. Eu sei quem sou. Eu sei para onde vou. Sei quem aqui me colocou. E o grande dilema é, voltando no assunto do início, é que as pessoas perderam essa identidade, então elas não sabem o que é ser crente. Por isso que um crente tem a pachorra de falar que viver dentro da igreja é viver perdendo tempo, porque ele não entendeu. Ele acha que viver na igreja é viver sem ter alegria, é viver sem ter prazer, é viver sem ter vida. É não poder nada, não, é porque os seus valores estão errados, os seus valores estão pautados nos prazeres, e o nosso valor está pautado na eternidade, e quando a eternidade entra do coração de alguém, ninguém mais deseja algo que passa, mas quando a eternidade está no coração de alguém, esse alguém quer tudo aquilo que dura para sempre, e o amor de Deus é para sempre, a alegria de Deus é para sempre, a vida de Deus em nós é para sempre, aleluia. Não é vazia que se acaba com o findar do dia. Não é desesperadora que chega uma crise, uma luta. Ela vai embora. Não. Ela permanece sempre. Ela fica. Eu fiz um comentário numa postagem de uma pessoa que ela disse o seguinte: os crentes são uns idiotas, porque acham que não há vida fora da igreja. Porque eu já estou fora da igreja e tenho muito mais vida do que quando estava lá. Porque eles falam que não há alegria fora da igreja. Eu falei, então, que tipo de alegria você está falando? Você concorda comigo que passar uma noite bebendo, beijando, fazendo coisas assim, de certa forma, alegra? Time de futebol ganhar, alegra? Sim ou não? Uma churrascada no final de semana, alegra? Um sítio, um iate, tudo isso alegra. Mas a pergunta é, isso resolve? Isso traz sentido à vida? Ou isso apenas passa? E no final, se não for bem equilibrado, só traz o quê? Desgosto, tristeza, males. Com isso eu não estou dizendo que essas coisas que a gente vive são emocionalmente boas. Não estou dizendo, estou dizendo só que às vezes não tem propósito a não ser a alegria daquele momento. E o que Deus está propondo? É que a sua vida seja muito mais abundante do que isso. Que aí Jesus vem e diz o quê? A vossa alegria não esteja onde comer e beber. Porque isso vosso Pai sabe bem que precisais. Mas a vossa alegria esteja em construir algo para a eternidade. Para construir algo que perdurará para sempre. Porque o vosso tesouro é onde estará o vosso coração. Então, conclusão. Eu posso ter a bênção financeira que Deus me der, mas eu vou entender sempre que Deus quer que eu realize a vontade dEle. Eu posso ter momentos de festividade, mas eu vou entender que o que Deus quer é que eu realize a vontade dEle. Que a minha vida possa glorificar Ele em todo instante. Aí Deus me coloca em algum ambiente. Para que Ele me colocou lá? Para que eu possa ser luz e sal daquele lugar. Para que eu possa transformar a realidade que está no entorno de mim. Para que eu possa ser uma bênção onde Deus me colocou.
Irmão, Deus não te chamou. Eu preguei recentemente na igreja Brasil para Cristo, texto que Paulo fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas é interessante que o apóstolo ele vai dizer que ele deseja ficar um tempo mais aqui, para que a vossa vida possa ser abençoada. Ele é pretensioso. Eu quero ficar mais um pouco, senão, sabe, é pensando em vocês que eu fico mais um pouco. Queria estar com Deus, queria, mas ficar com vocês é bom porque eu vou ajudar mais vocês. Ele é pretensioso, bacana, boa percepção dele. Mas eu queria pensar com vocês, quando eu disse lá, eu vi uma notícia, tinha visto naquela semana, que eu achei maravilhosa. Uma senhorinha descobriu um câncer terminal. Não tinha mais solução. Cristã, uma mulher de Deus, ela chamou seu filho mais velho e disse: olha, mamãe tem só 6 meses de vida. O médico deu para mim 6, no máximo 7 meses de vida. Eu quero programar meu funeral. Eu quero organizar minha despedida. E assim os dois começaram a conversar. E ela chegou a um momento em que ela começou a gravar, então, vídeos diários com os netos, com a família, com os filhos. E gravou um vídeo para o seu enterro. E então ela morreu. E no dia do enterro dela, o vídeo ficou passando no velório dela. Puseram um telão e então ela disse: olha, eu gravei esse vídeo porque eu sabia que ia morrer. Só o filho mais velho sabia de tudo. E então ela gravou declaração para neto, declaração para filho, falou, conversou. No final, ela aparece e diz assim: oi, tudo bem com vocês? Se eu estou aqui é porque certamente eu estou morta, já parti. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: o lugar que eu estou aqui é maravilhoso. É tremendo. E eu tenho esperança de que vocês estejam aqui comigo. Mas para que vocês um dia estejam aqui comigo, ela pregou o Evangelho. O vídeo dela foi tão impactante que a turma começou a ouvir. Foi passado umas 4 vezes no velório. E a turma começou a saber que tinha um vídeo desse lá, começaram a ir para o velório dela. Se converteu mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida. Você entende quando alguém percebeu que a sua vida é mais do que participar de culto, por exemplo? É de influenciar pessoas. É de ser sal e luz. É de fazer a diferença. É de mostrar para que veio. É de não ficar paralisado com as dores, com os problemas, mas é de entender que você está sendo visto, observado. Alguém poderá chegar a Cristo por sua causa. Mas pastor, como vai ser isso? Porque ninguém me dá nem a oportunidade de pregar na igreja. Meu irmão, para com essa ideia. Isso aqui é só uma missão. Isso aqui é só A igreja não faz a diferença em púlpito. A igreja faz a diferença lá fora. No mercado, na escola, no trabalho, em todo lugar que ela tiver. A igreja só faz diferença lá, que é uma responsabilidade. E digo para você, bem complicada, bem difícil. Mas a diferença você faz é lá. É quantas vidas Deus tem colocado diante de você, para você ser uma influência. Na sua idade jovem, na sua idade adolescente, na sua idade velho, na sua idade mais maduro, não importa.
Porque para Deus, o que importa é você ser um instrumento na mão dele. E aí o resto, ele é quem faz. Vamos orar. Num dia como esse, aniversário de São Paulo, eu reafirmo, você não precisa influenciar São Paulo inteirinho, não. Talvez Deus não te deu esse dom. Estava vendo essa caminhada do vereador, deputado, enfim, do Nicolas Ferreira, e eu estava observando uma coisa. Quantos de nós faríamos algo parecido para Cristo? E que tipo de influência teríamos? Terminaríamos a corrida ou a caminhada sozinhos? Ou no final também teríamos muita gente gritando o nome de Jesus? Depende de como você vai fazer essa caminhada. Entendendo que você é sal, entendendo que você é luz, entendendo que você não está aqui por estar, você está aqui porque tem um propósito de Deus sobre você, vencendo seus limites, vencendo suas mazelas, vencendo seus problemas, vencendo suas limitações. Ah, meu irmão, eu e você temos muitas limitações, mas nenhuma delas é impeditivo para que a gente seja um instrumento na mão de Deus. Nenhuma delas é um impeditivo para que a gente não seja o sal da terra e a luz deste mundo. Vocês viram que eu deixei a parte da luz, talvez a gente volte a falar nisso em outro dia, porque eu queria focar no sal. A única prioridade que Jesus chamou a atenção nessa passagem é para o sabor que ele dá. É para o gosto que ele oferece. Jesus não se importou em tratar outros temas. Ele só disse, se você não tiver sal, sabor, se for insalubre, insosso, se você, sabe, tá por estar, não gera nada ao seu redor, avalie se não está contaminado. E às vezes a gente está contaminado porque a gente está magoado, magoou, ficou ferido. E a Bíblia diz que a gente ferido acaba ferindo todo mundo. Às vezes a gente está insosso, é porque a gente não ora mais, a gente não chora mais aos pés de Cristo, a gente não se emociona mais, a gente ficou insosso. Talvez às vezes a gente está insosso porque a gente não acredita mais em ninguém, não confia mais nas pessoas, não espera mais nada de ninguém, e aí a gente diz, não quero saber, para mim já deu, para mim já acabou. Que tal você se levantar hoje e dizer, Senhor, eu não quero mais ser insosso, eu não quero mais ser sem sabor, mas eu quero dar vida, sabor a quem estiver próximo de mim. Se talvez a única influência que eu possa exercer seja na vida de um filho, é na vida dele. Se talvez seja na vida de um amigo, é na vida dele. Se talvez seja na vida de uma criança, é onde eu vou começar. Se é na vida de um adolescente, então é sobre esse adolescente que eu vou começar. Mas eu não vou passar incólume nesta vida. Eu vou influenciar pessoas. Eu vou abençoar. Eu vou cuidar. Eu vou celebrar.
eu vou manifestar teu amor, porque um dia, talvez não talvez mais, talvez muitas outras pessoas fizeram isso comigo, me influenciaram. Senhor, me mostraram um caminho. Uma mulher na igreja, uma senhora, um jovem, um adolescente, uma criança, um pastor, um líder, um ministro de louvor, uma canção cantada, alguém ministrou ao meu coração. Talvez eu seja a coxa de muitos retalhos, porque muita gente contribuiu, cooperou, e a minha hora de contribuir também, é minha hora de servir também, é minha hora de abençoar também alguém, porque o Senhor é bom. Talvez também, queridos, você já tenha influenciado tanta gente e não tenha tido reconhecimento. Talvez a sua tristeza é porque as pessoas não dizem a você que você as abençoou, que você foi influente na vida delas. Não te preocupes com isso. Deus está falando a você hoje, nesta manhã. Eu sei o que você tem feito. Eu vejo a influência sua. Talvez você não vá receber em vida nenhum tipo de elogio por isso, porque as pessoas são assim. Quantas são assim? Esquecem. Talvez você não vá recebê-los, mas estão todos registrados na eternidade para a glória de Deus. Só lá vai ser desvendado para você, porque Deus, Ele não vai deixar essas coisas. Por isso que o apóstolo, quando escreve, diz: vosso trabalho no Senhor não é vão. Uma palavra que você disse, um abraço que você ofereceu, uma mensagem que você ministrou, uma canção que você cantou, uma vida que você visitou, uma pessoa que você atendeu, um sorriso que você deu, Deus vê, registra e abençoa. Por outro lado também, comece você a reconhecer a bênção do outro. Comece você a ser alguém que também abençoa, agradecendo aquele que te abençoa. Hoje talvez, quem sabe você pode pegar o celular daqui a pouco, mandar uma mensagem para alguém que tanto te abençoou, dizer para essa pessoa: olha, muito obrigado, por tantas vezes, ou por uma vez só que você me abençoou. Como fez sentido para mim, como foi importante para mim, como foi impactante na minha alma. Estou passando aqui para lembrar você que isto foi muito bom. Muito obrigado. Continue sendo uma bênção que você é. Comece de você. Senhor, nós te louvamos. Nós te adoramos, Senhor. Pois tua bondade, tua graça, tem nos abençoado poderosamente. Vamos encerrar adorando ao Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Filho Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para sempre. Fique à vontade em adorar a Deus, ou sair, abraçar alguém, ou até ir embora, se for o caso.
Ele é